Bom, eu vou gravar um vídeo aqui para falar um pouco da minha situação. Faz um tempo que eu não gravo vídeo no YouTube, mas é para falar da minha situação, né? Então é o seguinte, vamos lá. Eu acho que nunca comentei isso no YouTube, só comentei nas redes sociais mesmo, Twitter e outros lugares, sobre a minha vida, assim, um pouco mais íntima. Então vamos lá. Eu sofri muito bullying. E um bullying criminoso. E, tipo, era muito pesado. Eu era espancado, teve tentativa de estupro, tentativa de me desviver, abuso, entendeu? Abuso C. Esse tipo muito pesado mesmo. Eu fiquei traumatizado e eu larguei a escola por causa disso. E aí eu virei um vegetal quando eu saí da escola, porque eu não queria comer, não queria beber, queria ir de Vasco, entendeu? Aí minha mãe comprou internet e eu fiquei viciado em internet. Aí na minha trajetória na internet eu fiz várias coisas, incluindo esse canal aqui. Só que minha vida, desde então, também foi indo por água abaixo. A gente foi se enfiando em várias dívidas, minha avó morreu, né? E por causa disso, a gente foi se afundando. Aí agora a gente tá cheio de dívidas para pagar. E aí que vem o negócio. Eu já tava traumatizado há um tempo por causa do que eu passei na escola, né? E aí agora que eu tô assim, depois de tantos anos, assim, eu melhorei um pouco, né? Assim, porque eu tinha medo de sair de casa, tinha medo das pessoas. Aí eu melhorei um pouco nesse sentido. Comecei a sair aos poucos. E aí quando eu achei que eu já estava de boa, assim, eu fui tentar achar um emprego. Porque a gente já estava começando a passar fome, e as dívidas estão acumulando, etc e tal. E a gente já teve luz cortada, água cortada. E tá, aí eu fui trabalhar em mercado, né? Inclusive, de novo, acho que posso colocar no título a vida de um CLT, porque agora falar dessas coisas está viralizando, né? Mas é aquilo, é horrível você trabalhar de CLT de supermercado. Já na primeira semana, uma mulher cuspiu catarro no meu olho e não pediu desculpa, entendeu? É 6 por 1, que todo mundo já tá ligado, é o 6 por 1, e além da carga horária e tudo mais, eu já sofro bullying, e aí vem os funcionários fazer bullying comigo, velho. Eu não sei se é por causa da minha sexualidade, porque as pessoas já descobrem minha sexualidade pela minha voz, né? Eu não sei se é por causa do microfone ou o quê, porque quando eu tô na vida real é difícil. Mas quando eu tô tentando agir normal, assim, as pessoas já, de cara, assim, às vezes desconfiam já. E eu sinto quando as pessoas me tratam diferente por causa disso. E aí geralmente é isso que acontece. Só que no caso do mercado que eu trabalhei, ele teve um bullying por causa de uma funcionária só. Vou explicar o que aconteceu. Eu era caixa. E quando você tá no caixa, você pode arredondar as moedas e tudo mais. Só que se você arredondar demais, vai faltar dinheiro no seu caixa. E se faltar muito dinheiro, o dinheiro sai do seu salário, né? E eu já estava passando fome, eu já estava nessa situação que eu tô agora, então eu não queria que meu salário fosse cortado, entendeu? Então eu tentava arredondar o máximo que eu podia, e nesse dia específico eu já tinha arredondado muito. E aí a fiscal falou, arredonda aqui, eram centavos, mas esses centavos faria meu caixa faltar, né? Então eu falei pra ela assim, não, eu já arredondei demais. E ela insistiu, não, mas arredonda. E eu falei, não, e aí eu falei tipo, bem viado mesmo, falei de um jeito bem gay. Falei, não, miga sua louca,
eu não posso arredondar mais, porque ela estava insistindo demais, sabe? Eu fui bem educado, não levantei minha voz, entendeu? E aí, ela me cortou. Depois que o cliente foi embora, ela resolveu o problema do dinheiro. Mas depois que ele foi embora, ela disse assim: ah, eu não te dei liberdade para me chamar de louca. Assim, eu não chamei ela de louca. Eu falei uma gíria que todo mundo sabe, né? Que é uma gíria, mas tá tudo bem. Eu entendi o lado dela, não gostou de ser chamada de louca, né, teoricamente. Então, ai, Niki, o cachorro tá enrolando, em vez de andar normal. Não gostou de ser chamada de louca, e tudo bem. Aí eu falei pra ela, não, tá bom, desculpa, não falo mais. Mas a partir desse dia, ela transformou minha vida em um verdadeiro inferno. Ela começou a atrasar meu horário de almoço, de propósito, mesmo com o mercado vazio. Ela começou a fofocar sobre mim, sobre outros funcionários. Ela pedia na minha cara, assim, para os funcionários não ligar muito para mim. Teve uma vez que 2 clientes deram em cima de mim e me deram um bombom. E aí um funcionário lá falou assim para mim: ah, nossa, 2 clientes deram em cima de você. Aí eu falei: não, viu? Você viu? Eu acho que eu tô bonito hoje. Ela me cortou no meio dessa conversa, que ela não estava envolvida, e disse que eu achar que eu era bonito, que as pessoas estavam dando em cima de mim, era coisa de psicopata. E ela e as amigas dela, que eu sabia que eram amigas dela, estavam fazendo minha vida horrível no mercado, entendeu? Começaram a fazer um bullying pesado comigo, e eu já fico traumatizado com o que eu passei na escola, eu já não aguentei e pedi minhas contas. E aí, mais ou menos nessa época também, eu comecei a ficar doente. Acho que eu postei no YouTube também sobre o fato de eu estar com um cisto no meu pescoço, que na época eu não sabia que era um cisto. Eu fui no SUS e demorou 1 ano, assim, para eu ser atendido, para operarem esse negócio. Aí, tá. Fui operado no Angelina Caron depois de 1 ano. Porque quando eu perguntei pra médica assim, tá, mas o que era? Ela falou que não sabia o que ela não ia poder saber o que é. Só se voltar esse negócio que ela vai saber o que é, porque até agora eu só sei que é um cisto. Aquela porcaria que apareceu no meu pescoço. Só que desde que apareceu aquela droga no meu pescoço, minha pressão tá muito alta. Entendeu? Pode não estar relacionado, mas antes de eu ter aquela bola no meu pescoço, eu não tinha uma pressão tão alta assim. Aí agora, minha pressão tá 19/15, tá batendo 20 de pressão e eu tenho 24 anos, entendeu? Não era para eu ter uma pressão tão alta. Só que, tudo bem, eu passo muitos estresses na minha vida. Eu passo necessidade, eu passo problema de fome, dívida, tenho medo todo dia de ter que morar na rua, entendeu? Minha mãe teve que passar por uma cirurgia de cateterismo no coração. Eu tenho um irmão autista severo, né? Que também não é fácil, sabe? Hoje em dia na internet as pessoas normalizam demais, assim. Eu sei que autismo tem que ser normalizado, sim. Só que não desse jeito. Sei lá, eu acho que as pessoas tratam o autismo como se fosse a coisa mais bonitinha do mundo. Como se existisse apenas um tipo de autismo, apenas um grau, sabe? É uma coisa de aspecto, entendeu? Tem vários tipos de autismo. E no caso do meu irmão, é bem alto, ele não é verbal. Entende? Não, tá gravado, né? Ele não conversa, entendeu? E ele, quando ele fica com um acesso de raiva, ele se machuca, sabe? Tipo, é difícil lidar. E ele não tem só autismo, ele tem autismo e retardo. Então,
é uma coisa que também estressa você, porque apesar de eu estar com ele desde que eu era pequeno, eu já passei muitas dificuldades com ele, entendeu? Ele já me atacou em momentos de raiva quando eu era criança, entendeu? Então isso também carrega por traumas, assim, entendeu? É difícil. E aí agora eu tô com essa situação da minha pressão. Tudo isso que eu tô falando também agregou para eu querer viver mais, entendeu? Eu tenho vários planos, vários. Eu queria fazer jogo, queria fazer animação, queria fazer comics, queria aprender a desenhar, aprender a cantar, entendeu? Mas não sei se eu vou conseguir fazer, porque meu computador é horrível. Isso aqui eu nem vou editar direito, vou editar pelo meu telefone. Não dá para editar direito pelo meu telefone também, entendeu? Eu só tô, atualizando um pouco a minha situação. Mas sobre tudo isso, não sei o que vai vir por aí. Eu, sinceramente, não tô muito esperançoso, não. Porque, assim, tudo que as pessoas falam pra eu fazer, eu já tentei ou não dá. Entendeu? Ah, façam seja, já tentei. Não, entendeu? A inscrição não tá dando certo. Faça EJA, não tem aqui perto, entendeu? Aí, arruma um emprego, seu vagabundo, como as pessoas falam pra mim. Ninguém me contrata, porque eu tô sem estudo completo, e aqui é uma cidade pequena, entendeu? Aqui só tem mercado, praticamente. E só tem, 2 supermercados. Um, eu tive que sair porque as pessoas estavam praticando bullying comigo. E o outro simplesmente não me chamou. Mandei o currículo lá, eles não me chamaram nem para entrevista. Então, assim, é bem complicado, né? E para piorar ainda, assim, para fechar com chave de ouro, eu sou uma pessoa da comunidade do povo alegre, né? Vamos dizer desse jeito, dessa maneira. E por eu ser da comunidade do povo alegre, eu estou no armário. Eu não posso agir como eu gostaria de agir em casa. Gostaria de agir com a minha família. Eu tenho que agir de um jeito que não sou eu. Assim, criar uma máscara. Então, minha vida é horrível, é horrorosa. Eu não tive um momento de felicidade na minha vida. Mas, nossa senhora, eu não tive um momento de felicidade. Nenhum. Assim, os momentos, assim, que eu... pra não parecer que eu tô mentindo... Ai, nossa... Momento de felicidade, momento de prosperidade. Geralmente, quando as pessoas falam desse jeito, é um ano de prosperidade, uns meses, assim. Mas... sendo sinceros, assim, com a minha vida. A minha vida, acho que teve poucos momentos que eu acho que durou 1 dia, 2, 4 dias, assim, de felicidade. Mas agora, mais do que isso, não consigo. Eu não consigo pensar assim, nossa, aquela época da minha vida foi maravilhosa, porque nenhuma foi. Quando eu era muito criança, meu pai e minha mãe ficavam brigando o tempo inteiro. Aí meu pai foi de F, né, quando eu tinha 5 anos. Aí eu conheci um menino, esse menino abu de mim, entendeu? E foi meu primeiro amigo. E aí esse mesmo cara começou a espalhar rumores na escola que encarregou nesse bullying contra mim. Um cara no YouTube, e eu gosto de ver a história dele, que hoje em dia ele tá grande, né? Ele tá bem grande. É o Felca. Eu queria que as pessoas mandassem isso aqui pra ele, porque aí eu teria visibilidade, né? No meu caso, na minha vida, que tá bem complicada. Tá bem, entendeu? Bem horrível. Porque o cara sofreu bullying também, sabe? E as pessoas às vezes não levam a sério. Quando eu vejo o Felca falando do bullying dele, eu não consigo rir, sabe? Eu fico até irritado quando o cara vai em podcast, vai
falar do assunto em live, e as pessoas tiram um sarro, riem do que ele era chamado, sabe? Ele fala do que as pessoas chamavam ele. Tudo bem, é uma maneira de lidar, né? Rir. Mas eu percebo que o Felca, ele não quer rir dessa situação, porque isso machucava ele. E eu não consigo rir também, porque eu passei por um bullying muito pesado, entendeu? Muito. E aí você pensa assim, poxa, mas por que a sua mãe não tirou você da escola? Por ignorância, sabe? E hoje em dia ela se arrepende, ela fala, eu poderia ter tirado mesmo, mas ela não tirou. E quando eu falava que eu não estava aguentando mais, ela falava tipo, mas você quer ser burro? Você não quer estudar? Entendeu? É complicado. Aí as pessoas falam, mas e os professores? Faziam bullying comigo também, não era só os alunos não. Entendeu? O Felca, acho que é tipo a única coisa assim dele é que ele não é uma minoria que nem eu, entendeu? Mas eu com certeza, eu tenho certeza que o bullying que ele sofreu era praticamente a mesma coisa que eu. Só que agora que ele tem dinheiro, entendeu? Dinheiro e fama, as pessoas assim não praticam essas maldades com ele. E eu sinto que seria a mesma coisa comigo, que se eu tivesse fama, dinheiro, dificilmente as pessoas iam fazer maldades comigo. Sei lá. Eu fico louco com essa situação toda, sabe? Eu já tentei de tudo, nada dá certo, mas nada mesmo. Eu não sei mesmo o que fazer. Só sei dizer que eu queria uma melhora. Ah tá, sobre a minha situação é essa, assim, bem resumido mesmo, porque eu não dei detalhes, eu só falei um pouco da minha trajetória de vida, que eu tive que passar. Já tô estressado por causa de tudo isso, entendeu? Hoje a minha mãe chorou por causa disso. Eu tava pensando em entendeu? Em me destruir. Só que aí minha mãe chorou por causa da situação toda, entendeu? E ela tem uns problemas assim. Minha mãe não é perfeita. Eu gosto da minha mãe, eu amo minha mãe, mas eu vou aproveitar nesse vídeo para falar também que ela não é uma pessoa fácil de lidar. Ela tem vício em cigarro, entendeu? O que a gente já passa fome, imagina ter que gastar dinheiro em cigarro, entendeu? Então é muito complicado. É uma situação bem difícil mesmo. E olha, eu só quero dizer para todo mundo assim que vê esse vídeo que se você vê esse vídeo, manda para alguém. Fala, ai nossa, meu amigo, comenta, porque agora uma coisa que eu quero falar sobre esperança, né? Que como eu falei, eu já tentei de tudo. Eu já fui procurar emprego, não consegui, fui tentar estudar, não consegui, entendeu? E minha família abandonou a minha mãe, entendeu? A gente não tem família, porque as pessoas falam, mas vai pra casa de parente, a gente não tem. Nossos parentes não gostam da gente, porque minha mãe não é de sangue, entendeu? Então eles praticamente abandonaram. Praticamente abandonaram a gente. E aí eles falam assim, mas vai pra casa de um amigo em outra cidade pra ver se você consegue mais oportunidade de emprego. Eu não tenho. Assim, eu tenho amigos na internet, claro. Só que nenhum tem a grana e a disposição pra isso. Porque às vezes eles podem falar, não, você pode ficar aqui na minha casa, entendeu? Só que é aquela situação, você pode ficar aqui na minha casa até você conseguir uma grana para conseguir achar um canto para você ficar, entendeu? E aí eu tenho que pagar aluguel e tudo mais, vai ser a mesma coisa, né, do que abandonar minha mãe, não dá, entendeu? Eu não tenho ninguém. Por isso que as coisas que eu mais tento fazer, às vezes, é tentar aprender a desenhar. Só que agora a porcaria da minha mesa digitalizadora não está funcionando. Agora eu tenho que fazer desenho no mouse, eu tenho que reaprender a fazer desenho no mouse. E eu tento fazer tipo desenho assim, tudo mais.
eu tentei fazer uma rifa para conseguir dinheiro para comprar um computador melhor, para poder trabalhar na internet, comprar aí uma mesa digitalizadora, uma coisa assim mais profissional, para trabalhar em casa, entendeu? E aí se eu tivesse um computador bom, já começaria a fazer live, começaria a fazer conteúdo, para ver se eu consigo tirar uma grana, entendeu? E aí com essa grana, entendeu? Eu ia, tipo, cuidar da minha saúde, ia pagar as dívidas, ia resolver a situação. Mas nada dá certo, né? Aí eu mando para umas contas grandes, assim, para me ajudar a divulgar essa situação. Mas a maioria das pessoas ou ignora ou só dá um RT seco. Eu entendo, é tipo assim, as pessoas podem achar por essa fala minha que eu tô desprezando a ajuda. Não é bem isso, entendeu? Não é que seja desprezar. É que só que, tipo, veja como a minha linha de raciocínio. Você vai, dá um RT seco e acabou. Não comenta mais sobre o assunto. Isso não ajuda. As pessoas só vão olhar no seu perfil ali. Aí algumas pessoas vão dar RT. Só que olha a lógica, você é uma conta grande. Quando você vai e comenta qualquer assunto na sua conta, viraliza ou tem bastante like, entendeu? Ainda mais se for treta. Então, quando você dá RT, o que custa você comentar? Olha, gente, olha essa situação. Vai, ajudem. Porque isso, porque aquilo. Aí você também marca as pessoas. Isso ajuda mais do que só dar um RT seco, sabe? Mas eu não quero chegar nessas contas grandes e exigir nada. Porque elas não têm obrigação nenhuma de me ajudar. Entendeu? Minha mãe já faria isso. Então, tipo, ao mesmo tempo que eu queria uma ajuda mais forte, assim, para minha situação, eu também não quero ser inconveniente, não quero ser chato, não quero ser aquela pessoa que chega e fica exigindo nada, entendeu? Eu não quero exigir nada de ninguém, mas eu acho que dar um RT seco às vezes não ajuda em nada mesmo. Só que eu acho que a pior situação quando eu vou pedir ajuda para uma conta grande é a conta grande falar na minha cara que não quer ajudar. Isso aconteceu só 2 vezes. Nessas 2 vezes, a primeira só falou que como ela era uma conta grande, uma desenhista grande, como ela era uma desenhista grande, ela não podia ficar dando RT ou comentando sobre esse tipo de vaquinha ou coisa assim, porque podia ser golpe, sabe? Eu entendo ela. Só que ela nem olhou. Porque se você for no meu perfil, você percebe que eu tô há muito tempo pedindo ajuda, entendeu? Eu não sou uma conta de 2 dias atrás, 1 dia atrás, que tá indo no PV de todo mundo para pedir ajuda. É difícil para ir no PV das pessoas para pedir ajuda. Então, tipo, ela só falou que pode ser golpe e eu não quero me arriscar. Tudo bem, assim, eu entendo o lado dela. As pessoas vão ouvir isso e achar que eu fiquei, assim, muito irritado, mas não. Eu entendo ela. Eu também, se eu fosse uma conta grande, eu queria ver primeiro se é verdade, se a pessoa é real, se o caso dela não é golpe, entendeu? Ela tá certa. Só que, olha bem, para uma pessoa que tá na minha situação é frustrante, entendeu? Meu cachorro tá fazendo o número 2 agora. Mas então, é frustrante pra mim, que tô nessa situação, que quero ajuda e não consigo, entendeu? Aí quando eu mando, assim, pra influenciadores maiores do que uma conta que só tem muito seguidor, às vezes eles realmente não respondem. E eu entendo por quê. Por causa que tem muita gente mandando mensagem pra eles. E aí é difícil, né, ver uma mensagem ou outra de um random que nem eu. Mas eu peço assim para vocês que verem esse vídeo, para mandarem para todo mundo mesmo, porque eu estou desesperado. Eu não aguento mais. Minha pressão tá
há 5 dias bem alta, tô tendo sintomas de pressão alta, não consigo emprego, entendeu? Não consigo fazer nada. E os últimos empregos que eu consegui me passaram uma perna, porque olha só, uma coisa que eu quero comentar para vocês. Eu moro em uma cidade chamada Pontal do Paraná. O problema de Pontal do Paraná é que é uma cidade de praia, só que uma cidade de praia que é focada no turismo. Só que diferente, por exemplo, do Rio de Janeiro, é uma cidade pequena e que não tem muita grana. Então, as únicas coisas que tem aqui são praia e lojas familiares. Poucas empresas abrem aqui. E as que abrem não vão me chamar, porque o currículo não é bom. Então, as pequenas empresas, as pequenas lojas poderiam me chamar, poderiam. Mas elas, como eu falei, elas são lojas familiares, entendeu? Por elas serem familiares, elas só vão contratar parente. E elas só vão abrir vaga na temporada. A temporada é quando o povo de Curitiba, Matinhos, cidades próximas, estão de férias, estão de folga, e eles querem ir pra praia, né? Só que aí eles vêm pra cá e aí, tipo, enche de gente, aí abre vaga de emprego. Só que depois que a temporada acaba, eles te mandam embora. Entendeu? A maioria dos empregos que tem aqui, eles só contratam mulher, porque é para ser recepcionista, caixa, balconista, porque eles querem um rosto bonito para ficar atendendo os outros. Se você for homem, você tem que fazer trabalho pesado. Eu não posso fazer trabalho pesado com essa saúde que eu tô, entendeu? Não sei mais o que dizer. Espero que a mensagem da minha vida, assim, fique clara, que minha situação fique clara, entendeu? E se eu desaparecer, é porque não aguentei, sabe? Eu não aguentei minha situação. E eu digo isso mesmo, acabou. Espero que vocês me ajudem. Espero que esse vídeo vá bem. Se não for, é só mais uma decepção. E é isso, obrigado, tchau.